paz do Senhor, meus amados irmãos, amigos ouvintes da Palavra de Deus, nossos amados que têm nos acompanhado nesses vídeos sobre o reino do nosso Senhor, as revelações do reino. Nessa ocasião quero compartilhar com você um salmo messiânico, Salmo 2, salmo profético e messiânico. Salmo 2 é muito conhecido. Eu quero ler o verso 1 e 2 para começar esse vídeo, que diz assim: Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: Rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Eu li aqui até o verso 3, Salmo 2, verso 1 a 3. E nessa introdução, por muitos séculos, os judeus não messiânicos, aqueles que não creem em Jesus como o Rei Messias, sempre traduziram, sempre deram como protagonista desse salmo o rei Davi. Para os judeus, esse salmo diz respeito a Davi quando foi entronizado em Jerusalém. E ali os filisteus se levantaram contra ele para impedir que ele tomasse posse do seu governo ali. Mas esse salmo certamente não diz respeito a Davi, e nós vamos falar na continuidade, nos outros versículos, mostrando que ele é um salmo profético. Por que salmo messiânico? Porque fala a respeito do Messias, do rei Messias, que viria da linhagem de Davi. Amém? Esse salmo, então, continua assim, no Salmo 2, verso 4. Ri-se aquele que habita nos céus, e o Senhor zomba deles. Perceba que nos primeiros versículos fala de um contexto em que povos gentios se levantam contra o Senhor e o seu Messias, o seu ungido, o rei ungido. E aqui no 4 mostra-se a reação de Deus no céu. Como é tolo o homem que pensa, que pode combater a Deus, que pode afrontar a Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas. A reação de Deus, ironicamente, é essa. O Senhor ri da tentativa de sublevação dos inimigos contra ele. E no verso 5 diz assim: Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e o seu furor os confundirá. Deus intervirá na história humana contra aqueles que se levantam contra ele e contra o seu rei ungido. Será que está falando de Davi? Alguns tentam interpretar esse versículo apostando que seria Salomão, o filho de Davi, o outro rei. Mas, objetivamente, eu vou mostrar a você que não está falando nem do rei Davi e muito menos do rei Salomão. Esse texto é transcendente, ele é profético, ele vai além das eras e vai se cumprir não na primeira vinda do nosso Senhor, Salvador e Rei Jesus, mas na sua segunda vinda. É a preparação para o confronto final. Esse texto ele é escatológico, é um texto que aponta para o tempo do fim. Vamos ler o resto dos versículos, vai ficar mais claro. Todos os reinos da terra pertencem ao Messias. O rei Messias é dono de tudo. O nosso Senhor Jesus, ele é dono de tudo. Ele é co-criador junto com o Pai de todas as coisas. Tudo lhe pertence. Mas os povos têm que reconhecer essa soberania e senhorio de Jesus sobre eles. O Salmo 2, verso 6, diz o seguinte: Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Lá em Sião, lá em Jerusalém. A pessoa aqui é o próprio Deus. Verso 7. Proclamei o decreto do Senhor. Ele me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Essa palavra maravilhosa, profética, agora mudando de pessoa, é a pessoa do Messias respondendo, do rei Messias, que ouviu do Pai, dizendo: Tu és meu filho,
eu hoje te gerei. Os judeus ainda tentam, os judeus que não reconhecem a Jesus como seu Senhor, como o Rei Messias prometido, eles tentam aplicar esse versículo a Davi, porque Davi foi vitorioso, então era uma vitória que simbolizaria ter sido gerado. Isso não faz o menor sentido. Essa palavra só tem sentido quando é aplicada à pessoa certa, que é Jesus, aquele que foi gerado do Pai, o unigênito do Pai. Esse sim foi gerado pelo Senhor. Então a palavra de Deus fala de um rei Messias que vai dizer: o meu Pai me disse, eu hoje te gerei. E a palavra de Deus diz assim no verso 8, Deus teria dito ao rei Messias: pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Obviamente está falando aqui de um reinado global, mundial. De maneira alguma é uma promessa dada a Davi. Davi teve um reino extenso, mas foi um reino localizado ali naquela região. Aqui está falando de dar os reinos da terra, toda a sua possessão, para o rei Messias, nosso rei Jesus. E a palavra ainda vai cumprir, essa palavra vai se cumprir na história. O verso 9 é mais profético e escatológico ainda, porque fala quando o rei tiver direito de governar efetivamente na sua segunda vinda sobre os reinos da terra. Ainda que os homens se enfureçam, vão ter que se submeter ao reino do nosso Senhor Salvador Jesus. A palavra do Senhor diz assim no verso 9: com vara de ferro as regerá. Reger é governar. E as despedaçarás como um vaso de oleiro. Em outro vídeo já declarei aqui, esse cetro, essa vara de ferro, era pertinente a todos os reis, os governantes antigos. Eles tinham um cetro, um bastonete de ouro ou de outro material. Ele simbolizava a sua realeza, a sua autoridade. Nesse caso aqui é vara de ferro, e ela serve também para destruir. O rei Messias há de prevalecer contra todos os seus opositores, quer espirituais, demônios, o próprio Satanás, quer humanos. Os reis da terra, os homens, os governantes, hão de se dobrar. Seus exércitos vão ser repelidos na vinda do Senhor Jesus Cristo. Diz respeito também aqui à batalha do Armagedon, que culminará na vitória do rei. Com vara de ferro as regerá e as despedaçarás. Eu quero fazer aqui, saindo do Salmo 2, o único versículo que vou falar fora desse salmo, que já é completo, para fazer um paralelo, para ficar mais completa a visão. Apocalipse, capítulo 12, verso 5, e na sequência, o mesmo livro de Apocalipse, o 19, verso 15. Vai mostrar claramente o cumprimento dessa palavra profética num futuro próximo, quando o rei Jesus descer do céu para pelejar contra os seus inimigos. Apocalipse 12, verso 5. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. A visão é maior, tem outros símbolos, outras revelações desse texto, mas basta identificar que aquele que subiu à destra de Deus é o filho varão que há de reger todas as nações da terra. Amém? E o verso 15 do capítulo 19 de Apocalipse diz assim: sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá, governará, com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho, do furor, da ira do Deus Todo-Poderoso. Está absolutamente claro aqui nessa correlação de textos que está falando do rei Jesus, quando vier na sua glória, vencerá os inimigos e regerá as nações subjacentes, nas que restarem dessa batalha, vão ser regidas com cetro de ferro.
Voltando agora para o Salmo 2, para a gente concluir esse vídeo, a palavra de Deus diz que o tempo da oportunidade é agora. Antes da vinda do Senhor Jesus, os homens são convidados a ter um relacionamento com Ele, com o Senhor Jesus, com o Salvador. E no Salmo, lá de 3.000 anos atrás, Salmo 2, verso 10, diz assim: agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Verso 11, servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. É um convite do próprio Senhor Deus e do Senhor Jesus para que os homens se reconciliem com Ele, antes que Ele venha e tenha que destruir, não é, seus reinos e seus súditos, não é, seus povos, seus exércitos. O Senhor ainda convida, não é? E para deixar mais claro ainda, no verso 12, a parte A diz assim: beijai o filho, para que não se irrite, e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Nesse texto existe uma controvérsia, porque aqui é usada a palavra aramaica bar, quer dizer filho, ao invés de ben, que em hebraico é filho. Aqui há alguma controvérsia, mas deixa claro, e essa sempre foi a interpretação da Reforma Protestante para cá, de que aqui está falando do Filho de Deus, de Jesus, que os grandes, os governantes, os reinos, os poderosos, os juízes, devem se reconciliar com o seu Filho Jesus, com o Filho de Deus Jesus, antes que venha a ira. Para completar, a parte B do Salmo 2, verso 12, diz assim: bem-aventurados, felizes, todos os que nele se refugiam. Que salmo maravilhoso, fantástico. 3.000 anos atrás, Deus inspirou pelo seu Santo Espírito o futuro no coração do rei Davi, que escreveu esse salmo, falando a respeito do seu descendente, aquele rei Messias, o rei ungido, que viria, os povos se levantariam, mas no final ele prevalecerá e estabelecerá o reino de Deus sobre a terra. O convite continua de pé. Bem-aventurados todos os que se refugiam em Cristo, no nosso Senhor, Salvador e Rei Jesus Cristo. Que a graça do Senhor seja sobre a tua vida, permaneça firme na fé em Cristo, esteja nele. Nós estamos nessa bem-aventurança, nessa alegria. Amém? Se você gostou dessa mensagem, dessa interpretação do Salmo 2, Salmo profético e messiânico, compartilhe com seus irmãos, inscreva-se no nosso canal, precisamos de vários inscritos para que a palavra se divulgue mais abundantemente. E espere até o próximo vídeo, continuaremos falando das verdades do reino. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja convosco, seja com toda a igreja, com todos os salvos em Cristo Jesus. Amém e amém.